Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão da tarde desta quinta-feira. Vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. E passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de março de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, faço o anúncio de ato por mim proferido agora pela manhã. Tenho dito sempre que não existe Estado democrático de direito, não existe democracia sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre. Esse Supremo Tribunal Federal sempre atuou na defesa das liberdades, em especial da liberdade de imprensa e de uma imprensa livre em vários dos seus julgados. Não há democracia sem um judiciário independente e sem uma Suprema Corte como a nossa, que é a que mais produz no mundo, a que mais atua. Não há Suprema Corte em todo o mundo, ministro Celso, que delibera tanto quanto a nossa e que é tão acionada como a nossa. E nós damos cabo desse dever julgando mais de 50 mil processos ao ano. Leio o ato por mim acionado nesta manhã. Supremo Tribunal Federal, Gabinete da Presidência, Portaria Gabinete do Presidente de número 69, de 14 de março de 2019. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental do presidente da Corte. Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 13, inciso 1. Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência da Corte a estrutura material e de pessoal que entender necessária para a respectiva condução. Presidente, só aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. E Vossa Excelência terá toda a liberdade na condução desse inquérito e todo o apoio dessa presidência. Agradeço. Para a continuidade de julgamento, quarto agravo regimental no inquérito 4.435, procedente do Distrito Federal. Relator, ministro originário, ministro Marco Aurélio.
Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Alexandre de Moraes, que davam parcial provimento ao agravo interposto, e do voto do ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento aos agravos, mas em dimensão um pouco diversa, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de hoje e passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para então proferir o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, reavivo brevemente a hipótese, cumprimentando desde logo o eminente ministro Marco Aurélio, relator do feito, que expôs com a verve e a convicção habitual o seu ponto de vista. Cumprimento o ministro Alexandre de Moraes, que também atuou no mesmo sentido, e a posição divergente do ministro Luiz Edson Fachin. Reavivo a hipótese. Trata-se de um inquérito instaurado a partir da colaboração premiada do Grupo Odebrecht. O fato investigado consiste em apurar possível pagamento de vantagens indevidas e ou de recursos não contabilizados em favor do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo. A questão central discutida na presente questão de ordem diz respeito à competência para conduzir ou supervisionar a investigação e julgar a ação penal. Cuida-se de determinar se a competência é do Supremo Tribunal Federal, se a competência é da Justiça Federal de primeiro grau ou se a competência é da Justiça Eleitoral. Para a definição dessa competência, é importante ter em conta os fatos relevantes. E há 3 conjuntos de fatos relevantes aqui que podem ser identificados por anos específicos. Fatos de 2010, fatos de 2012 e fatos de 2014. Os fatos de 2010 imputados aos acusados são os seguintes, aos investigados são os seguintes. Pedro Paulo, então deputado federal, teria solicitado e recebido 3 milhões de reais do Grupo Odebrecht na campanha para a sua reeleição a deputado federal. O investigado Eduardo Paes teria funcionado como facilitador dessa transação, promovendo o contato com o diretor da empresa, Benedito Júnior. Portanto, esse é o fato de 2010. Recebimento de dinheiro para a campanha à reeleição como deputado federal. Fatos de 2012. Eduardo Paes teria solicitado e recebido para a campanha de reeleição à Prefeitura do Rio a quantia de 15 milhões de reais pagas pelo Grupo Odebrecht, interessado na facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Pedro Paulo, por sua vez, na condição de coordenador da campanha, teria operacionalizado o pagamento da propina, inclusive mediante depósitos no exterior. E há nos autos comprovantes das transferências bancárias do dinheiro para o exterior. O terceiro conjunto de fatos ocorreu em 2014. Pedro Paulo, então deputado federal, teria solicitado e recebido 300 mil reais do Grupo Odebrecht na campanha para a sua reeleição a deputado federal. Eduardo Paes teria sido um facilitador da transação, promovendo uma vez mais o contato com a diretoria da empreiteira. Esses recursos não foram declarados à Justiça Eleitoral. Por esse conjunto de fatos, os investigados tiveram contra si as seguintes imputações. A primeira, falsidade ideológica eleitoral, descrita no artigo 350 do Código Eleitoral, que tem a seguinte dicção: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. E aqui uma previsão que não tem pena mínima, pena reclusão até 5 anos e pagamento de multa. Portanto, a primeira imputação é a de falsidade ideológica eleitoral. A segunda imputação é a de corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Aqui há uma pena mais relevante de 2 a 12 anos e mais multa. Corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, também aqui pena de 2 a 12 anos. Também se imputou, em face dos investigados, o crime de evasão de divisas, previsto na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país, reclusão de 2 a 6 anos. E, por fim, lavagem de dinheiro. Artigo 1º da Lei 9.613 de 98, que tem a seguinte dicção: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Portanto, os investigados são alvo de inquérito em que se apura o cometimento desses crimes: falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O que está em discussão neste momento não é o mérito da imputação, mas a definição de qual justiça é a competente para apreciar essas imputações, conduzindo ou supervisionando o inquérito e, evidentemente, havendo ação penal, julgando o mérito. Para este fim de determinar a competência, há 4 dispositivos que merecem ser lidos para a compreensão do debate. O primeiro deles é o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece: aos juízes federais compete processar e julgar. Portanto, o dispositivo que cuida da competência da Justiça Federal. O inciso 4º prevê: compete aos juízes federais julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Portanto, este é o primeiro dispositivo que estabelece quais os delitos devem ser julgados perante a Justiça Federal. Outro dispositivo constitucional de relevo aqui é o artigo 121 da Constituição, cujo teor é o seguinte: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Portanto, prevê que lei complementar irá disciplinar competência da Justiça Eleitoral. Em seguida vem o artigo 35, 2 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. E, por fim, o artigo 78, inciso 4 do Código de Processo Penal, no qual se lê: na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Portanto, estes são os dispositivos que procuram disciplinar a competência da Justiça Federal e a competência
da Justiça Eleitoral. A tese central defendida pela Procuradoria-Geral da República, neste caso, é que é impossível, por lei infraconstitucional, por norma infraconstitucional, suprimir uma competência constitucional atribuída à Justiça Federal. No caso, são inequivocamente federais os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, razão pela qual a competência é da Justiça Federal nos termos do artigo 109.4, já que praticados com lesão a bens, serviços e interesses da União. E afirma a senhora Procuradora-Geral que violaria a Constituição retirar da competência da Justiça Federal para julgamento quaisquer dessas imputações. E eu devo dizer, de início, que adiro a essa posição, já sustentada também pelo ministro Luiz Edson Fachin, de que lei ordinária não pode alterar competência fixada constitucionalmente. E, portanto, no pedido da senhora Procuradora-Geral, esses crimes de competência da Justiça Federal deveriam ser julgados pela Justiça Federal e a imputação de falsidade ideológica eleitoral deveria ser deslocada para a competência da Justiça Eleitoral. Eu não desconheço, e o ministro Alexandre de Moraes reavivou isso ontem, que há precedentes relativamente antigos do Supremo neste sentido, um citado nominalmente por Sua Excelência, que foi uma decisão do ministro Sidney Sanches, num caso em que havia uma acumulação de falsidade ideológica por emissão de notas fiscais frias, numa campanha eleitoral, e abuso do poder econômico. Um, portanto, crime comum de competência federal e o outro de abuso de poder econômico eleitoral. E ali, naquela circunstância, o Supremo unificou na competência da Justiça Eleitoral. Não se tratava, reitero, de crime de corrupção, e sim um crime de falsidade ideológica. Essa simbiose corrupção passiva Caixa 2 veio à tona, efetivamente, durante o julgamento do Mensalão, quando se tentou plantar a tese de que tudo não passaria de Caixa 2 e que mereceu uma reprimenda histórica que ficou conhecida da ministra Carmen Lúcia na ocasião. Mas a tese no Mensalão de que o crime era de Caixa 2, portanto que o crime era de falsidade ideológica eleitoral, não foi acolhida. Simplesmente não foi acolhida. E a discussão ali não envolvia a questão de cisão ou não, porque a competência tinha sido fixada no Supremo Tribunal Federal e, portanto, não se aplicavam as regras que eventualmente determinassem o deslocamento para a Justiça Eleitoral. De certa forma, o que os ilustres advogados, e de forma muito competente, procuraram fazer foi reavivar essa discussão para que a questão do Caixa 2 encobrisse a questão da corrupção. Eu devo dizer que, mesmo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão antiga, de 1996, a prática jurisprudencial, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu em sentido diverso. E há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça fixando a competência da Justiça Federal nos casos em que houvesse concurso de crime de competência da Justiça Federal e de competência da Justiça Eleitoral. Eu destaco aqui acórdão da ministra Laurita Vaz, na terceira sessão, em que se assentou: consta dos autos que os réus realizaram fraude para obter benefício previdenciário em detrimento do INSS, sendo as condutas tipificadas
no artigo 299 do Código Eleitoral e 171, parágrafo 3º do Código Penal, verificando-se a ocorrência de conexão. E, em seguida, diz o acórdão: contudo, não pode permanecer a força atrativa da jurisdição especial, pois ocorreria conflito entre normas constitucionais, o que não é possível em nosso ordenamento jurídico. Na hipótese vertente, conclui o acórdão, não pode persistir a unidade processual, devendo o crime do artigo 299 do Código Eleitoral ser julgado pela Justiça Eleitoral e o crime do artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal pela Justiça Comum Federal. Exatamente o tipo de cisão que a eminente Procuradora-Geral postula no seu arrazoado. Uma outra decisão mais recente do ministro Marco Aurélio Belize também assentou a prática do delito de falso testemunho cometido por ocasião de depoimento perante o Ministério Público Eleitoral enseja a competência da Justiça Federal, em razão do evidente interesse da União na administração da Justiça Eleitoral. E cita precedentes. E continua: na eventualidade de ficar caracterizado o crime do artigo 299 do Código Eleitoral, este deverá ser processado e julgado na Justiça Eleitoral, sem interferir no andamento do processo relacionado ao crime de falso testemunho, porquanto a competência da Justiça Federal está expressamente fixada na Constituição Federal, não se aplicando dessa forma o critério da especialidade previsto nos artigos 78.4 do Código de Processo Penal e 35.2 do Código Eleitoral, circunstância que impede a reunião dos processos na Justiça Especializada. Julgamento na terceira sessão em 2013. Portanto, esse era o estado da arte da jurisprudência. O que é eleitoral vai para a Justiça Eleitoral e o que é crime federal vai para a Justiça Federal. Até que, superveniente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal produziu decisão determinando o envio à Justiça Eleitoral. E aí, então, em novo precedente, esse da relatoria do ministro Herman Benjamin, de 2018, Sua Excelência cede à prevalência, cede a contragosto, eu devo dizer, mas cede à prevalência do precedente da segunda turma e considera, portanto, que seja competência da Justiça Eleitoral. Portanto, o que quero deixar assentado é que até esta tomada de posição na segunda turma e depois tomada de posição divergente na primeira turma, prevalecia o entendimento da cisão. O que é eleitoral vai para a Justiça Eleitoral e o que é federal, o que é crime federal vai para a Justiça Federal. Portanto, na verdade, o voto do ministro Luiz Edson Fachin, no tocante a esse ponto, e ao qual estou aderindo, assenta que para os crimes previstos no artigo 109, não há deslocamento para a Justiça Eleitoral, firmando-se a competência da Justiça Federal. Assim estabeleceu Sua Excelência. Aqui há uma observação que eu gostaria de fazer em obter dictum e que consta de uma manifestação do eminente professor Miguel Reale Júnior, professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Digo eu, citando a posição dele, a título de obter dictum, faço o registro de que o recebimento de quantia a título de doação eleitoral, em muitas situações, é o modo pelo qual se opera a entrega da vantagem ilícita, sendo esta conduta subsumida pela ação final da corrupção. Portanto, o recebimento e não declaração da doação eleitoral seria o crime meio de um crime fim. Nesses casos, que caberá ao Ministério Público definir, as condutas meio
são absorvidas pelas condutas fim, crime contra a administração pública. Quando seja esta a hipótese, é de se fixar a competência pelo crime fim, ou seja, a Justiça Federal ou estadual. Esta é a posição que me parece extremamente coerente do eminente professor Miguel Reale Júnior. E, portanto, para minimizar esse problema, basta ao Ministério Público que, nos casos em que constate a existência de corrupção, faça a denúncia pelo crime de corrupção. O problema, seja como for, é que nem sempre é fácil desembrulhar o crime de falsidade eleitoral, ideológica eleitoral, dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E, então, por qual razão me parece mais adequado, diante da possibilidade de interpretações diversas, fixar a competência na Justiça Federal? E aqui eu retomo um tema que discutimos ontem, na sessão da manhã, que diz respeito à força normativa dos fatos. Não se interpreta o direito abstratamente fora da realidade na qual ele pretende incidir e produzir efeitos. O Brasil vive um momento de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Na verdade, o Brasil vive uma epidemia em matéria de criminalidade, que pode ser dividida em 3 categorias. A criminalidade comum, que é a que assusta o cidadão comum, que é o assalto à mão armada, ou o estupro, ou o estelionato. A criminalidade organizada, representada pelas facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e às milícias. E a terceira é a criminalidade institucionalizada, como 2 delegados que atuaram na Lava Jato, Jorge Pontes e Márcio Anselmo, bem explicam num livro chamado Corrupção.gov, que é a corrupção que se pratica dentro das entranhas do Estado pelos agentes públicos que deveriam servir à sociedade. É no âmbito da criminalidade institucionalizada que se situa a corrupção estrutural e sistêmica que ocorreu no Brasil. E, portanto, penso que nós não podemos interpretar a Constituição e a legislação sem levar em conta a capacidade institucional dos órgãos da Justiça de adequadamente enfrentar este problema que dramaticamente ainda assola o Brasil. A corrupção é estrutural e sistêmica porque está em toda parte. Eu e outros colegas que conduzimos investigações contra as mais altas autoridades do Executivo, pudemos constatar com espanto o seguinte: agentes públicos dos mais altos escalões do Executivo se consideravam sócios em todo e qualquer contrato público e cobravam uma participação, na verdade, uma propina, em todos os ajustes relevantes firmados pela administração pública federal. 2. Membros do Congresso cobravam percentuais dos ganhos obtidos por empresas em atos legislativos de desoneração tributária, como se fossem sócios dos beneficiados ou como se estivessem emprestando dinheiro próprio e não praticando uma extorsão. 3. Diretores de instituições financeiras oficiais igualmente cobravam percentuais nos empréstimos que faziam, de novo, como se fossem sócios ou como se estivessem emprestando dinheiro próprio e não achacando empresas e indivíduos. Em todos esses casos, a lógica do esquema é: parte do dinheiro vai para o bolso
e parte vai para a campanha, via Caixa 1 ou via Caixa 2. Portanto, o crime de falsidade ideológica eleitoral vem com muita frequência misturado com o crime de corrupção, acompanhado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E aqui, presidente, faz pouca diferença, ao contrário do que se alardeia, a meu ver, faz pouca diferença distinguir se o dinheiro vai para o bolso ou se o dinheiro vai para a campanha. Porque o problema não é para onde o dinheiro vai. O problema é de onde o dinheiro vem. E o dinheiro vem de uma cultura de achaque, de corrupção e de propina que se disseminou de alto a baixo no país, em que todo contrato público tem alguma autoridade levando vantagem indevida. Não estou narrando um caso isolado, estou narrando o estado da arte da relação entre público e privado no Brasil. Por essas razões, presidente, o meu entendimento é que a investigação deve começar sempre sob supervisão da Justiça Federal, mesmo nos casos de Caixa 2. Ao final do inquérito, ao final da investigação, aí sim o Ministério Público vai aferir se houve apenas crime eleitoral e aí encaminhar para a Justiça Eleitoral, ou se também houve crime comum que deva permanecer na Justiça Federal, se entender que deva denunciar em concurso, porque também pode denunciar apenas pela corrupção, entendendo que tenha havido, eventualmente, a consulção. Portanto, presidente, a forma como eu acho que isso deve ser tratado é sempre e sempre começa pela Justiça Federal. É ao final da investigação que se vai definir para onde devem ir os processos. Uma palavra sobre a Justiça Eleitoral, nesse momento presidida brilhantemente pela ministra Rosa Weber. Como os demais colegas, também eu acho que a Justiça Eleitoral presta um serviço extraordinário ao país. Ela é célere e cuida com a maior eficiência possível de temas como registro de candidatura, inelegibilidades, casos de abuso de poder econômico, abuso de poder político, captação ilícita de sufrágio. Uma pesquisa no acervo da Justiça Eleitoral verá raríssimas condenações criminais envolvendo qualquer crime que não seja puramente eleitoral. Além disso, temos o melhor sistema de apuração do mundo que, em poucas horas, consegue divulgar o resultado de eleições das quais participaram mais de 100 milhões, 120 milhões de eleitores. O sistema de urnas eletrônicas é modelar, como voltou a ser confirmado nas últimas eleições. Porém, dizer que a Justiça Eleitoral não é vocacionada para julgamentos criminais não significa desmerecê-la. Significa apenas identificar uma vocação e uma especialização. Por exemplo, no meu gabinete no Supremo Tribunal Federal, eu tenho 2 juízes que atuam na área criminal. No meu gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, eu não tenho nenhum. Simplesmente porque, no normal das circunstâncias, a Justiça Eleitoral não está aparelhada para o julgamento de casos criminais. Agora, e digo eu, afirmar que um grande oftalmologista não é o profissional adequado para fazer uma cirurgia de fígado não significa desmerecer a grandeza do oftalmologista, por evidente. Será, pelo contrário, significa assegurar que ele continuará a cumprir bem a missão para a qual está preparado. E concluo, não sem surpresa, as estatísticas de condenação criminal pela Justiça Eleitoral são pífias. Aqui, e esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar, no mínimo, existem aqui
duas interpretações possíveis. Uma que reconhece a competência da Justiça Federal e outra que pretenderia mandar boa parte dos casos para a Justiça Eleitoral. E esse ponto me parece muito importante. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vimos obtendo resultados concretos, efetivos contra a corrupção. O movimento contra a corrupção começa aos poucos a produzir o principal papel do direito penal, que é o de funcionar na prevenção geral. As pessoas não delinquirem pelo temor de que vão ser efetivamente punidas. Portanto, ações do Ministério Público Federal perante a Justiça Federal levaram à condenação inúmeros saqueadores do Estado brasileiro. Um modelo de competência da Justiça Federal que tem dado certo, tem sido replicado e vem ampliando com sucesso a repressão à criminalidade institucionalizada no Brasil. Aí, então, uma das coisas que estão dando certo no Brasil, nesse momento em que tanta coisa anda dando errado, nesse momento em que tem uma coisa que está dando certo, vem o Supremo e muda. E passa para uma justiça que não tem nenhuma expertise no tratamento de questões penais e menos ainda no enfrentamento criminal da corrupção. Todas as vênias aos eminentes colegas, é difícil de entender e é difícil de explicar para a sociedade. Por que nós estamos mudando alguma coisa que está funcionando bem para o país? Veja, presidente, ministro Luiz Fux, o contraste entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral, como um argumento pragmático, porque o argumento jurídico eu já exposei. Paraná, Estado do Paraná. Existem 70 varas federais, 14 varas exclusivas para a matéria criminal e uma vara privativa que atua nos crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro cometidos por organizações criminosas, que é a 13ª Vara Federal de Curitiba. Portanto, 14 varas especializadas apenas em matéria criminal e uma vara especializada para o tipo de criminalidade mais sofisticada que se está procurando combater no Brasil. Cada vara da Justiça Federal do Paraná, que foi o exemplo que eu colhi, poderia ter sido em homenagem ao ministro Luiz Edson Fachin, mas era porque o juiz a quem eu pedi a pesquisa é do Paraná e, portanto, foi lá onde ele fez o levantamento. Cada vara criminal da 4ª região tem a lotação de 14 servidores, ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário. As varas criminais, além da parte jurisdicional propriamente dita, exercem inúmeras atribuições de ordem administrativa ou de apoio, como, por exemplo, controle de bens apreendidos, armazenamento e encaminhamento dos instrumentos e produtos do crime, prestação de informações ao CNJ sobre interceptações telefônicas e mandados de prisão, controle do cumprimento de penas substitutivas das penas privativas de liberdade, controle de comparecimento de beneficiados com suspensão condicional do processo. Portanto, 14 varas exclusivas para o crime, uma privativa para a criminalidade econômica financeira, 14 servidores concursados em cada vara e todas essas atribuições. Agora vejam a estrutura da Justiça Eleitoral de primeiro grau. A Justiça Eleitoral de primeiro grau é organizada em zonas eleitorais. A imensa maioria das zonas eleitorais do Brasil tem lotação de um técnico judiciário e um analista judiciário. E, portanto, nós vamos transferir para essa estrutura inexistente a competência para enfrentar
a criminalidade institucionalizada no Brasil quando esteja associada a delitos eleitorais. Penso que não seja uma transformação para melhor. Eu estou aqui, presidente, já caminhando para o fim do meu voto. Eu bem sei que há opiniões divergentes aqui no tribunal, e a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar para o plenário e para a sociedade brasileira é que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo e não é antipatriótico querendo o mal do país. Eu acho que nós precisamos ter a compreensão de que existem pessoas que têm visões diferentes e todas as pessoas merecem respeito e consideração e têm o direito de exporem a sua visão. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Existe uma passagem feliz do Vinícius de Moraes em que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, não há dono da verdade, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Eu externo, todavia, a minha opinião. A Operação Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil no enfrentamento dessa corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada a que me referi antes. Atingiu pessoas que saquearam o país por décadas a fio, gente que se supunha imune e impune. Desnecessário que eu enfatize a quantidade de gente que não presta, que devota ódio aos juízes, procuradores, delegados e agentes da Polícia Federal que a conduziram. Para se mudarem paradigmas num país devastado pela corrupção como o Brasil, não dá para fazer mais do mesmo. Mais do mesmo é o que nos trouxe à condição vergonhosa de 105º colocado no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. É o 4º ano consecutivo em que o Brasil piora. Nós somos o país em que o ministro da Secretaria de Governo de Gestão anterior declarou, aspas, o Brasil fez opção pelo combate à corrupção no lugar de combater bandido. Fecho aspas. Eles acham que corrupto não é bandido. Essa é a mentalidade que ainda vigora no Brasil. Quando eu pessoalmente acho que são bandidos e altamente perigosos. E acho que é papel do Supremo Tribunal Federal continuar a empurrar a história na direção certa e enfrentando essa mentalidade, que é tão arraigada que ousa dizer seu nome à luz do dia. Dizer que a Operação Lava Jato ajudou a superar o paradigma de impunidade no Brasil não significa, evidentemente, dar carta branca a ninguém. Como disse antes, ninguém é bom demais, nem ninguém é bom sozinho. E, portanto, onde haja erro, onde haja exagero, eles não devem ser ignorados. Mas gostaria de dizer, porque acho que é um juízo sem favor e de justiça, que sem eles, essa gente que guarda 50 milhões, 100 milhões de dinheiros em bancos domésticos, ainda estariam desfrutando e desviando mais. Portanto, eu me surpreendo, em alguma medida, com as pessoas que têm mais gana de quem ajudou a mudar o país do que dos que saquearam e, de certa forma, continuam a saquear o país. Eu presidi recentemente um espantoso inquérito conduzido com imensa proficiência pelo delegado Kleber Lopes e que resultou em uma impressionante denúncia formulada pela Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que é quem postula aqui a permanência na Justiça Federal. Doutora Raquel e eu sabemos do que nós estamos falando quando nos referimos à corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada no Brasil. Eu lamento, presidente, e acho que essa é uma observação importante, que
qualquer pessoa, seja um procurador da República ou um cidadão, faça um juízo severo e depreciativo do Supremo em qualquer momento ou lugar. É aqui que eu trabalho e é a esse tribunal que eu dedico a minha vida e estão aqui as minhas afeições e as minhas lealdades institucionais. Mas eu fico mais triste ainda ao constatar que esta é a opinião de uma parte, infelizmente, relevante da sociedade brasileira, que acha que o Supremo embaraça as investigações sobre corrupção. Não estou endossando, estou dizendo que existe essa percepção. E, portanto, presidente, acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. Porém, se esta for a decisão do tribunal, ministra Rosa e eu, nós cuidaremos de dar as condições da Justiça Eleitoral cumprir bem esse papel. Por essas razões, presidente, a minha posição, e não o meu voto, mas a minha posição, é que, mesmo nos casos de Caixa 2, a investigação deve iniciar na Justiça Federal, para que, ao final da investigação, se constatar que somente há o crime de falsidade ideológica, ideológica eleitoral, vá para a Justiça Eleitoral. Se houver corrupção, fique na Justiça Federal. Porém, neste caso específico, eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Edson Fachin, pedindo todas as vênias ao ministro relator, ministro Marco Aurélio, de quem todos nós eventualmente divergimos lisamente, mas sempre com a admiração constante da coerência com que ele exerce o seu ofício. O ministro Marco Aurélio entendeu que os fatos relativos a 2010 deveriam ficar no Supremo Tribunal Federal, porque foram praticados para a reeleição ao mandato de deputado federal. Portanto, Sua Excelência considerou que, como ele estava no exercício do cargo, o uso de Caixa 2 para se reeleger configurava, nos termos da nossa jurisprudência, ato praticado no cargo e em razão do cargo. Eu vou aqui divergir para entender que o crime de Caixa 2, ou seja, o crime de falsidade ideológica eleitoral, não é um crime praticado em razão do cargo. E entendo isso pelo fato de que alguém que não tenha cargo, mas seja candidato a deputado federal, pode praticar esse crime. Portanto, se alguém que não tenha mandato pode praticar esse crime, eu entendo que não se deva dizer que ele foi praticado no exercício do mandato. É claro que, se houver corrupção, aí é diferente, aí não é Caixa 2 eleitoral. Se houver corrupção, viria para... Excelência, me permite? Sempre. O fato em relação ao qual digo da competência do Supremo é de 2014, não 2010. Ok, então... E, de qualquer forma, no campo penal, vinga a responsabilidade pessoal. Então, a distinção que eu faço é: não considero que o Caixa 2 para a reeleição seja praticado em razão do cargo, a menos que ele peça Caixa 2 em troca de algum benefício indevido, mas aí será corrupção e não Caixa 2, o que é diferente. Portanto, em relação a 2014, agradeço a retificação do ministro Marco Aurélio, eu estou acompanhando o ministro Fachin, e em relação aos outros anos que a doutora Raquel pede a cisão para encaminhar à Justiça Eleitoral, eu também estou acompanhando. Portanto, presidente, o meu voto é alinhado com a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ministra, pois não. Eu queria apenas uma elucidação do eminente ministro que acaba de votar. Então, que se o ministro Edson Fachin
votou no sentido de que os crimes praticados em 2010 e 2014, que seriam eleitorais, iriam para a Justiça Eleitoral. E aqueles que se referem a 2012 seriam cindidos processualmente para os fins de serem remetidos à Justiça Eleitoral. Os fatos que motivam a Justiça Federal são os de 2012. 2010 e 2014 vão para a Justiça Eleitoral. Obrigada, Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras e senhores, recebam todas as minhas cordiais saudações. É lamentável, senhor Presidente, que neste ano em que se comemora o 87º aniversário do Código Assis Brasil, de 1932, código este que no seu artigo 5º instituiu em nosso país a Justiça Eleitoral, de tão relevantes serviços prestados à democracia brasileira, com sua atuação célere, independente e qualificada, e já às vésperas do aniversário de 75 anos de sua reinstalação, ocorrida em 1945, todos sabemos que extinta a Justiça Eleitoral no Estado Novo, de 1937 a 1945, é lamentável, senhor presidente, repito, esteja a Justiça Eleitoral, data vênia por equivocado enfoque dado à questão jurídica debatida nestes autos, a ser alvo de manifestações que terminam por desprestigiá-la ou a empanar-lhe a qualificação, pois nem sempre o outro escuta o que se está a dizer ou o que se pretendeu dizer. Tenho a maior honra e o maior orgulho em presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia, e por isso faço minhas as palavras que ontem foram aqui proferidas em sua defesa pelo ministro Dias Toffoli, na qualidade de chefe do Poder Judiciário Nacional. Feito esse registro primeiro, rememoro, como hoje já o fez o ministro Luiz Roberto, que o presente inquérito foi instaurado por iniciativa da Procuradoria-Geral da República para apurar supostos delitos atribuídos ao deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e a Eduardo da Costa Paz, a partir de indícios extraídos de acordos de colaboração premiada, firmados por executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht. A hipótese investigativa inicial dá conta do suposto cometimento de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, supostamente perpetrados nos anos de 2010, 2012 e 2014. No meu voto, senhor presidente, eu vou me eximir da leitura, porque já ficou perfeitamente esclarecido. A partir do voto brilhante do eminente relator, eu faço um breve relato dos trâmites processuais que nos trouxeram a este julgamento e passo, desde logo, ao exame dos temas e teses controvertidos. Assento, desde logo, e para mim esse aspecto é relevante, e daí uma pequena divergência que eu tenho com o voto do ministro Luiz Roberto, voto, como sempre, brilhante, que realmente me deu um verdadeiro gosto de ouvir. Eu, desde logo, assento a minha compreensão a respeito do limitado grau de cognição que o Poder Judiciário, e este Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, deve empreender ao analisar as linhas de investigação traçadas pelos órgãos responsáveis pela persecução criminal nesta fase incipiente da apuração. A limitação decorre, a meu juízo, da influência exercida pelo sistema preponderantemente acusatório
adotado pela Constituição da República na interpretação de dispositivos legais e regimentais que disciplinam o processo e o procedimento de supervisão de investigações criminais pelo Poder Judiciário. É da essência do sistema acusatório uma nítida separação das funções de acusar e julgar, voltada principalmente à preservação da imparcialidade e do distanciamento do juiz em relação a atos pretéritos ao processo judicial contraditório. Nesse contexto, senhor presidente, tenho eu por inviável ao Poder Judiciário auditar as hipóteses investigatórias e, em antecipação à própria acusação, proceder à glosa de investigação em um juízo prematuro que, em última análise, influenciará na própria formação da opinio delicti. O plenário dessa Suprema Corte, por ocasião do julgamento do agravo regimental no inquérito 2913, firmou compreensão no sentido de que o sistema processual penal acusatório reclama seja o juiz, na fase pré-processual, apenas e tão somente um magistrado de garantias. E aqui, mercê, e eu estou aqui fazendo transcrição literal, mercê da inércia que se exige do Judiciário, enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. Consignou-se na oportunidade, deveras, abro aspas, deveras, mesmo os inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mistério de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Eu me refiro ao inquérito, fechando as aspas, 2913, agravo regimental da relatoria do ministro Dias Toffoli, redator para o acordo, Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Diário de Justiça de 21 de junho de 2012. Tendo como baliza, nessa linha, a inviabilidade como regra de aprofundamento nesta fase incipiente da investigação do juízo cognitivo a respeito das linhas de investigação traçadas pelos agentes responsáveis pela persecução penal, passo a examinar na espécie as hipóteses investigativas, tais como delimitadas pelos órgãos responsáveis pela persecução penal. E aqui a pequena divergência com o voto brilhante do ministro Luiz Roberto, porque eu entendo que há uma limitação do juízo em stato assertionis, ou seja, a partir dos fatos e da configuração e da linha proposta pelo Ministério Público. Em síntese, e aqui eu vou também procurar resumir um pouco, porque os fatos estão bem expostos, digo que a Procuradoria-Geral da República identifica e cinde a investigação em 3 linhas, que se distinguem por aspectos de ordem temporal e probatória. A primeira relaciona-se com crime eleitoral, supostamente praticado no ano de 2010 pelo então deputado estadual Pedro Paulo Carvalho Teixeira, durante campanha para o cargo de deputado federal. A hipótese acusatória funda-se na possibilidade de que o então parlamentar estadual tenha recebido em torno de 3 milhões de reais do Grupo Odebrecht em recursos não contabilizados em sua prestação de contas. No mesmo contexto delitivo, o investigado Eduardo da Costa Paz teria agido como partícipe, intermediando o contato do então candidato com a empresa e viabilizando, por sua força política, aspas, o repasse do dinheiro. A segunda linha diz com fatos ocorridos no ano de 2012, quando, para a acusação, elementos indiciários estariam a apontar a prática dos crimes de falsidade ideológica para fins eleitorais, artigo 350 do Código Eleitoral, corrupção passiva e corrupção ativa, artigos 317 e 333 do Código Penal, evasão de divisas, artigo 22 da Lei 7.000
492 de 86 e lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613 de 98. O enredo investigativo dá conta do suposto recebimento de quantia superior a 15 milhões de reais do Grupo Odebrecht pelo investigado Eduardo da Costa Paes, a pretexto de sua campanha de reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, de forma não contabilizada nos canais oficiais. Seria, então, um crime eleitoral. Não se resumiria, contudo, a tanto, envolvendo ainda a suspeita de facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016, hipótese supostamente de corrupção ativa e passiva, pagamentos feitos no exterior, evasão de divisas e ocultação de valores, lavagem de dinheiro. O papel do então deputado federal, Paulo Teixeira, no contexto delitivo, estaria relacionado com sua atuação como coordenador da campanha do investigado Eduardo Paes, não guardando relação direta com o exercício do mandato. E, finalmente, presidente, a terceira linha investigativa refere-se a fatos em tese ocorridos em 2014, quando o deputado federal teria, a pretexto de sua campanha de reeleição para o mesmo cargo, recebido a quantia aproximada de R$300 mil do Grupo Odebrecht em recursos não contabilizados em sua prestação de contas. Também nesse contexto, a partir do que consta da inicial, o investigado Eduardo da Costa Paes teria agido como partícipe, intermediando o contato do então candidato com a empresa e viabilizando o repasse do dinheiro. Tomando, então, senhor presidente, como cenário fático este descrito, passo a analisar a competência deste Supremo Tribunal Federal para supervisionar a investigação dos fatos, bem como para processar e julgar eventual ação penal que venha a ser ajuizada nessa sede. Relembro o julgamento da questão de ordem na AP 937, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui vou também me eximir de fazer a leitura e digo que, no caso concreto, verifico que os fatos supostamente praticados no ano de 2010 não guardam qualquer relação temporal com o exercício do mandato parlamentar de deputado federal do investigado Pedro Paulo. Não se justifica, portanto, a manutenção da investigação sob a supervisão desta Suprema Corte, como ele pretende. E como relaciona-se a investigação a crime de cunho eleitoral, supostamente praticado nos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro, reconheço a incompetência superveniente desse tribunal e voto no sentido da remessa dos autos para livre distribuição a um dos juízes eleitorais do Rio de Janeiro. Aqui, portanto, acompanho o eminente relator e os colegas que me antecederam. Quanto aos fatos de 2012, reputo com a devida vênia do relator que a pluralidade de condutas investigadas justifica a cisão da investigação com a remessa do caderno acusatório que investiga a prática de crimes comuns para a livre distribuição de uma das varas federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e o encaminhamento do feito da investigação no que diz com o crime eleitoral para a Justiça Eleitoral daquele Estado. Tal compreensão, a da cisão, emerge do texto constitucional consagrador da competência criminal da Justiça Federal Comum, de caráter absoluto, que, a meu juízo, ilumina o caminho para o deslinde da questão posta e encontra eco em abalizada doutrina. Sabidamente, o tema é polêmico e, sem dúvida, comporta olhares e conclusões diversas, que não passam, contudo, em absoluto, e é preciso reiterar com ênfase, por argumentos metajurídicos e que de forma alguma endosso e nem desmerecem a qualidade técnica dos magistrados no exercício da jurisdição eleitoral, todos incluídos no grau de excelência que reconheço aos quadros da magistratura nacional. Firme de resto o meu convencimento de que, a prevalecer quanto ao tema,
compreensão contrária à minha, a Justiça Eleitoral supervisionará, processará e julgará com a celeridade, a independência e o rigor técnico que constituem a sua marca, os feitos que lhe serão remetidos em função do que acaso aqui se decidir, tal como bem acabou de enfatizar o ministro Luiz Roberto. Feito esse registro, anoto em primeiro lugar que os fatos investigados referentes ao ano de 2012 não guardam pertinência funcional com o cargo de deputado federal do investigado Pedro Paulo, a afastar a competência originária desse Supremo Tribunal Federal nos termos definidos na referida questão de ordem na ação penal 937. Por sua vez, a competência da Justiça Federal para apuração do crime contra o sistema financeiro, evasão de divisas, como foi muito bem elucidado no voto do ministro Fachin, justifica-se por força do disposto no artigo 109, inciso 6 da Constituição da República e do artigo 26 da Lei 7492 de 86. A incidência de tais regras termina por atrair, também para a Justiça Federal, a competência para o processamento e julgamento dos demais crimes comuns, por força da regra de prorrogação de competência prevista no artigo 78, inciso 4 do CPP, consoante sólido entendimento da jurisprudência desta Corte. E aqui, por todos, eu cito o HC 68.399, relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, primeira turma, decisão de 15 de março de 1991. A determinação da livre distribuição no primeiro grau justifica-se por não existir qualquer elemento indicativo de que as condutas investigadas estejam relacionadas com o contexto criminoso investigado e processado em inquéritos e ações penais da denominada Operação Lava Jato. E eu faço esse registro em função de pedido da defesa. No ponto, limito-me a rememorar que a aludida desvinculação orientou a determinação da presidência desta Corte em 17 de maio de 2017, quanto à livre redistribuição do presente inquérito no âmbito da Casa, a partir de iniciativa do ministro Fachin, a quem, de início, distribuídos os autos. No que pertine à cisão da investigação quanto aos crimes comuns e eleitorais, enfatizo a relevante divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da interpretação do artigo 109, inciso 4 da Constituição da República, que, ao ressalvar a competência da Justiça, na sua parte final, a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, comporta, sim, leituras diversas. Evidência disso são os votos percussientes e técnicos dos colegas que me antecederam, que seguem duas linhas distintas. Relembro no meu voto a dicção do texto constitucional definidor da competência penal da Justiça Federal Comum e o teor do artigo 121 da nossa lei fundamental, este relativo à competência da Justiça Eleitoral, a nessa medida balizarem a aplicação dos artigos 35.2 do Código Eleitoral e 78.4 do Código de Processo Penal. Me eximo da leitura, seja porque já foi feita, seja em benefício do tempo. Digo a seguir que a principal questão jurídica controvertida envolve definir se as regras de prorrogação de competência previstas na legislação infraconstitucional são ou não aplicáveis nas hipóteses em que as competências originariamente definidas têm esteio no próprio texto constitucional. Nessa medida, a ressalva expressa na parte final do inciso 4 do artigo 109 da Lei Maior, no que interessa a este julgamento, abrangeria apenas a competência ratione matéria da Justiça Eleitoral, relativa aos crimes eleitorais, portanto, sem considerar os institutos da conexão e da continência em sede infraconstitucional. Em adesão à tese de que a regra infraconstitucional de conexão deva ser aplicada indistintamente, mesmo em caso envolvendo competências com sede constitucional, eu destaco por todos
a doutrina de Suzana de Camargo Gomes, aqui cito obra, e de Guilherme de Souza Nucci, também com identificação da obra, assim como o precedente do plenário dessa Suprema Corte, em sede de conflito de competência, foi o 7.033, relatoria do ministro Sidney Sanches, em 1996. Transcrevo aqui a ementa do acordo. Eximo-me da leitura. Já limitar a incidência das regras de prorrogação de competência às hipóteses em que a competência originariamente definida não tenha sede constitucional, cito exemplificativamente a doutrina de Gustavo Badaró, de Renato Brasileiro de Lima, onde já lembrados pelo brilhante voto do ministro Fachin, de Fernando Capes e Rodrigo Conalgo e de Marco Antônio Marques da Silva e Jaime Valmer de Freitas. Aqui faço a transcrição e vou fazer apenas a leitura da terceira fonte doutrinária, verbis, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, em que ambas estejam fixadas em lei, prevalecerá a especial, de modo que os processos deverão ser reunidos por força da conexão e julgados todos perante o juízo dotado de jurisdição especial. Entretanto, quando a competência comum tiver sido estabelecida diretamente pela Constituição Federal, não haverá reunião de processos, devendo cada qual seguir perante seu correspondente juízo. É a posição que endosso. No mesmo sentido, aponto julgados dessa Suprema Corte, estabelecendo a prevalência da competência constitucionalmente fixada nas hipóteses em que tenha sido ela alterada ou prorrogada por norma infraconstitucional ou por Constituição Estadual. Transcrevo emendas. Tecidas essas breves considerações, passo a justificar o meu endosso à tese da inviabilidade da prorrogação da competência constitucionalmente definida por norma de estatura infraconstitucional. Para tanto, busco na doutrina de José Frederico Marques, este a invocar, doutrina brasileira, francesa e italiana, a definição da natureza jurídica das normas de conexão e continência. No meu voto, transcrevo esta balizada doutrina e prossigo. Não extraio do texto constitucional, com a devida vênia dos que entendem de forma diversa, comando que autorize a prorrogação da competência em favor da Justiça Eleitoral, nas hipóteses em que se investiguem ou se processem crimes conexos afetos à competência da Justiça Federal Comum de extração constitucional, para usar uma linguagem que é muito manejada pelo nosso eminente decano. A propósito, mesmo a regra constitucional que excepciona da competência dos juízes federais o processamento e julgamento de causas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, inciso 1 do artigo 109, limita-se ela a subtrair dos juízes federais a jurisdição especializada desses dois ramos da Justiça, sem qualquer alusão a julgamento conjunto de causas conexas, porque tem a conexão e continência, relembro e reafirmo, sede infraconstitucional. A prorrogação da competência, no caso dos autos, decorreria, na versão que, ou pelo menos na tese que não endosso, da incidência dessas normas infraconstitucionais previstas no Código Eleitoral, enquanto lei complementar, e no Código de Processo Penal, insuscetíveis, contudo, na minha visão, de alterarem a competência comum constitucionalmente fixada em descompasso com o primado da supremacia da Constituição, que em absoluto alberga, repito, e aqui renovo o meu pedido de vênia aos que pensam de forma diversa, a modificação da competência por força dos institutos em exame. Concluo, assim, pela cisão das investigações, com a remessa dos autos do apuratório no que diz aos crimes comuns para livre distribuição a das varas federais da seção judiciária do Rio de Janeiro e o encaminhamento no que diz com o crime eleitoral para a justiça eleitoral daquele Estado, acompanhando, portanto, a divergência que foi aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, rogando vênia ao eminente relator e ao ministro Alexandre de Moraes. Finalmente, senhor presidente, em relação aos fatos de 2014, posiciono-me pela incompetência superveniente dessa Suprema Corte e pela remessa do apuratório à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.
os fatos supostamente praticados pelo deputado federal, candidato à reeleição, não guardam pertinência com as funções exercidas, razão pela qual não se justifica a manutenção da investigação sob a supervisão desta Casa, nos termos do entendimento prevalecente no julgamento da questão de ordem na ação penal 937. A meu ver, eventual prática do crime de cunho eleitoral por candidato visando a reeleição não guarda relação de pertinência funcional, repito, com o cargo público por ele exercido, não justificando assim a incidência das normas constitucionais estritas que instituem um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva. Aqui eu estou transcrevendo, não disse que está, não abri as aspas, mas estou o fazendo agora, voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto, na questão de ordem aludida. E tanto é que o crime eleitoral, em tal caso, pode ser praticado por quem não detém mandato parlamentar. Essa posição acabou de ser defendida pelo ministro Luiz Roberto, é também a minha. Não chegamos a definir na primeira turma a questão, mas em mais de uma oportunidade já tangenciamos e trocamos ideias a respeito. E eu tenho defendido esse entendimento e até me permito aqui lembrar que, pelo que pesquisei, a segunda turma possui um precedente nesse sentido. Eu estou me referindo ao inquérito 4.399, agravo regimental, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 14 de 2 de 2018. E, por favor, ministro Lewandowski, me corrija se eventualmente eu estiver equivocado. No mesmo sentido, decisões monocráticas, aqui cito o ministro Fux, ministro Celso de Mello, ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio. Assim, considerando que a investigação diz que um crime de cunho eleitoral supostamente praticado nos limites territoriais do Rio de Janeiro, reconheço a incompetência e voto no sentido, como disse, da remessa. Em suma, quanto aos fatos, senhores ministros, senhor presidente, quanto aos fatos supostamente praticados nos anos de 2010 e 2014, meu voto, acompanhando aqui o ministro Fachin, é no sentido, e também o ministro Luiz Roberto, no sentido da remessa dos autos para a Justiça Eleitoral de primeiro grau do Rio de Janeiro. Quanto aos fatos de 2012, o meu voto também, acompanhando a divergência, é no sentido da cisão da investigação. Peço escusas pelo tempo e agradeço a Vossa Excelência. A ministra Rosa acabou de votar. Pela ordem natural, eu seria o próximo a votar. Eu estou substituindo o ministro Toffoli, que se ausentou ocasionalmente e me disse que voltaria. Então, eu consulto o colegiado se eu sigo a ordem da votação e voto, ou se eu, em razão da presidência, aguardo todos proferirem seus votos. De início, se retorna realmente o presidente para concluir o julgamento, Vossa Excelência deve votar. Também penso como assim. se ocupasse a cadeira, né? Ah, sim. Então, algum colega tem outra... Posso votar? Vota, ministro. Eu entendo que Vossa Excelência deva... Todos queremos ouvi-lo. Todos queremos ouvi-lo. Vossa Excelência decide. Bom, então, agradecendo a manifestação do plenário, eu peço vênia para votar e eu iniciaria dizendo que nós estamos realmente diante de uma questão muito importante na medida em que a competência, ela diz respeito intimamente com a ideia de juiz natural. Isso por um lado. Por outro lado, o que eu verifico é que nós estamos na fase inquisitorial.
Então, na fase inquisitorial, falamos de atribuição, não falamos de competência. O juiz da verdade, ele só vai aferir a sua competência no momento em que instaurada a relação processual. Eu me recordo do ministro Celso de Mello, nosso decano, que tem tanto apreço pela cultura antiga, e muitos outros escrevem esquecendo os antigos, que a certidão de nascimento do direito processual, ela é lavrada na obra de Oscar von Billow, quando escreve sobre os pressupostos processuais, que depois foi repisado por Kiovenda, que era discípulo de Vaz da Universidade de Hannover. Então, ele dizia que a primeira preocupação que o juiz deve ter é de analisar a sua competência quando inaugurada a relação jurídica processual. Eu verifico que nós estamos numa fase antecedente, de sorte que a atuação judicial nessa fase antecedente é tal como aqui indicou a ministra Rosa Weber, ou seja, nós garantimos aquilo que a Constituição estabelece para todo e qualquer acusado e vamos dizer se somos ou não competentes no momento do recebimento da denúncia, quando então podemos declinar da nossa competência ou então suscitarmos até um conflito de competência. Mas antes disso não se há de falar em competência. Em primeiro lugar, porque eu entendo que essa tipificação eventual que consta aqui do inquérito é uma tipificação provisória. Vossa Excelência, então, enquadra a nossa atividade como relativa a uma simples atribuição, como se fosse um Ministério Público? Mas o que eu digo com relação... O que nós estamos definindo é a competência originária. A competência para pilotar o inquérito. Mas a competência originária, digamos assim, no meu modo de ver, com devida vênia, é uma competência, ou seja, é uma competência para um inquérito que ainda está tramitando no âmbito federal. Nós só saberemos se ele vai para a Justiça Eleitoral ou se ele vai ficar no Supremo Tribunal Federal ou na Justiça Federal no momento em que, oferecida a denúncia, houver a tipificação definitiva pelo Ministério Público. É assim que as coisas ocorrem. A competência ela é aferida, digamos assim, sob o palio da regra vera sint exposita, ou seja, se isso tudo for verdade, para onde é que vai? E são analisados assim os pressupostos processuais e as condições da ação. Então, por exemplo, o professor Lima afirmava, se isso aqui, narrado na petição inicial, é verdade, essa lide está sendo travada entre as pessoas certas? É possível juridicamente esse pedido em abstrato? Há necessidade de intervenção judicial, nesse caso, pelo que está narrado na petição inicial, o que consubstancia o interesse de agir? O mesmo ocorre com relação aos pressupostos processuais, dentre os quais se destaca a competência, que é o primeiro pressuposto processual verificado. Então, no meu modo de ver, sem qualquer crítica, porque eu acho que a defesa tem que utilizar de todos os meios necessários. Mas a defesa, através de uma estratégia muito inteligente, ela está recorrendo para que nós, antecipadamente, já definamos a competência e a fortiori o crime cometido. Quando a tipificação do Ministério Público, nessa fase preambular, ainda é uma tipificação provisória a que se submete o juiz. E por que submete o juiz? Porque se o Ministério Público pedir o arquivamento, nós vamos arquivar o inquérito. Nós só vamos tratar de competência no momento em que instaurada a relação processual com o oferecimento da denúncia. Essa é uma abordagem que eu faço, preliminar, e que efetivamente levaria a negar provimento ao agravamento mental e manter essa apuração no Ministério Público Federal como está hoje, até que, oferecida a denúncia, possamos definir qual o juízo competente. O que nós podemos fazer?
Ao recebermos a denúncia, podemos eventualmente suscitar a questão da competência. Ou então, o que podemos fazer no ínter do processo? Desclassificarmos a infração e mandar para o juiz. Então, Vossa Excelência ou agravarmos a situação e abrimos prazos para a defesa. Vossa Excelência provê integralmente o agravo da parte. Não provejo. Porque os dois investigados... Eu não conheço. Os dois investigados pretendem que o inquérito permaneça no Supremo, na totalidade. Não, e eu entendo que se houver uma denúncia por esses crimes... A forma como está provisoriamente destacado, eu tenho a minha opinião, que eu vou externar agora, para efeito de ficar vencido nessa questão preliminar. E aí eu vou enfrentar a questão sobre para onde deve ir... Qual é a questão preliminar que Vossa Excelência propõe? Não, eu entendo preliminarmente que está havendo uma antecipação em se aferir competência em inquérito. Mas, presidente, eu prolatei um ato que os investigados sustentam contrário aos respectivos interesses. Então, esse ato é realmente impugnável mediante o agravo. Eu tenho, na minha posição, ministro Marco Aurélio, a questão da competência ela é inadequada na fase inquisitorial. Eu não posso, no meu modo de ver, dizer que o juízo é competente quando ainda não há uma tipificação definitiva. Como se define o órgão judicante que deve capitanear o inquérito? Eu acho que o órgão judicante que deve capitanear o inquérito é este mesmo órgão que já está capitaneando e que, no momento do oferecimento da denúncia, ele vai efetivamente promover a denúncia ou na Justiça Eleitoral ou na Justiça Federal. Mas, em considerando os fatos objetivamente postos, para poder me alinhar a uma das teses aqui afirmadas, eu entendo que a competência da Justiça Federal, estabelecida na Constituição Federal, é uma competência absoluta. E que a competência da Justiça Eleitoral, estabelecida na Constituição Federal, também é uma competência absoluta. E chego à conclusão porque em razão da matéria. E aí eu chego à conclusão de que as competências absolutas, elas são improrrogáveis. A prorrogação da competência pela conexão só se dá no caso de competência relativa. Isso significa dizer que a Justiça Federal tem a sua competência e a Justiça Eleitoral tem a sua competência. E um não ganha a competência do outro, porque a prorrogação da competência significa dizer que um órgão perde a competência e o outro assume a competência. E como a competência é absoluta, não há possibilidade desses órgãos, à luz da Constituição, perderem a sua competência absoluta constitucional. Aí dirão, senhor, mas como nós vamos conciliar com a legislação infraconstitucional? Em primeiro lugar, analisando a lei à luz da Constituição e não fazendo uma interpretação da Constituição à luz da legislação infraconstitucional. E o que a experiência prática me demonstrou no exercício da magistratura? Que os crimes levados à Justiça Eleitoral nunca foram os crimes federais de corrupção, de organização criminosa, de lavagem de dinheiro. A minha experiência como juiz eleitoral, que é uma experiência pública e notória, porque eu tive, infelizmente, de passar alguns momentos difíceis, ontem relembrados aqui, inclusive com a utilização da urna eletrônica, o que revela a minha anciania no exercício da magistratura. O que se levava para a Justiça Eleitoral eram crimes... Eu era muito jovem, mas eu acompanhei o desempenho de Vossa Excelência na ocasião. Tive até a oportunidade de dar aula para a sua turma, no último período. Pois bem, então, naquela oportunidade, que chegava a Justiça Eleitoral como delito, desacato, agressões físicas na hora da entrega da urna, nunca se levou para a Justiça Eleitoral corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Nunca houve isso. Podem fazer uma pesquisa para verificar se em algum juízo eleitoral do Brasil há esse tipo de delito. Ministro Fux. Pois não.
Perdão, se fizer uma pesquisa, nós vamos verificar que há... Deve ter uns 2. Sim, não só há, como também o ano passado, que foi dito aqui, disse no meu voto, o STJ remeteu, por unanimidade da sua Corte Especial, exatamente esses delitos para a Justiça Eleitoral. Pois é, ministro, mas só que nós... Com base no precedente, o STJ decidia na linha do que estamos decidindo. Diante do precedente da segunda turma, o STJ compreensivelmente acolheu e remeteu. Desculpe, ministro Alves, o STJ havia decisões conflitantes, exatamente por isso remeteu à Corte Especial, que 2 vezes por unanimidade remeteu à Justiça Eleitoral. Não foi isso, inclusive que o ministro Herman Benjamin tinha posição contrária. Ele apenas se curvou à orientação do Supremo. Mas é um dado mais importante. O STJ é o guardião da legislação infraconstitucional. Nós somos a primeira trincheira de defesa da Constituição Federal, primeira e única. Então, a questão aqui é constitucional. A questão aqui é constitucional. Então, eu entendo que não há possibilidade dessa prorrogação, porque, na verdade, os crimes eleitorais, e quem quer que observe o Código Eleitoral não vai encontrar em nenhum tipo penal eleitoral qualquer dessas figuras. As figuras são simples: falsificar um documento, coagir um eleitor, transportar o eleitor no dia da eleição. Não tem a menor vinculação com esses mega delitos de organizações criminosas que nós temos apurado em inquéritos. E, por outro lado, além de não haver nenhum desses delitos previstos no Código Eleitoral, a realidade é que eu reafirmo que essa tipificação do Ministério Público é uma tipificação provisória na fase inquisitorial. E aqui foi bem lembrado, tanto assim o é, que na ação penal 470 foi aqui taxativamente definido que caixa 2 é delito de corrupção. Isso está consagrado na decisão da ação penal 470. E essa corrupção, ela é apreciável no juízo federal. Ministro presidente, Vossa Excelência me permite uma rápida observação, sem querer, evidentemente, contestar Vossa Excelência, que nos traz aí argumentos para que possamos refletir sobre essa magna questão. Mas eu verifico que o legislador ordinário, na esteira da transformação que vem sendo operada aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de ampliar a competência da Justiça Eleitoral, no ano de 2017, editou a Lei 13.488, que incluiu o artigo 354-A no Código Eleitoral para punir com pena de reclusão de 2 a 6 anos mais multa a seguinte conduta: apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio. Caixa 2, crime. Portanto, o que está se verificando é uma tendência de atribuir a essa justiça, que é extremamente ágil e extremamente aperfeiçoada no cumprimento do seu mistério, uma competência cada vez mais dilargada, sobretudo no que diz respeito à matéria criminal e exatamente naqueles crimes conexos com a matéria de natureza eleitoral. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência tem ciência disso, que tanto eu quanto Vossa Excelência, somos preocupados com a minimização de segmentos do Poder Judiciário. Odiernamente, há uma nova escola de pensamento jurídico, que é a análise econômica do direito, que visa eu discordo com a devida vênia, com muita ênfase, porque, desculpe, já tivemos essa discussão, acho que até em público, mas é uma discussão acadêmica, e Vossa Excelência é um cultor dessa escola,
e eu tenho severas restrições a essa escola do direito, enfim, visto sob a ótica da economia, porque eu entendo que há uma enorme dose de ideologia nesse tipo de apreciação do direito. Mas digo isso com muito respeito e sei que nos Estados Unidos é uma escola extremamente difundida, mas nas universidades, não só estrangeiras, mas também no Brasil, há um debate acadêmico, digamos assim, muito intenso e muito acirrado, no sentido de que existem pensadores, juristas que se opõem com muita veemência a essa escola. Mas digo eu tenho certeza do que o que eu vou dizer, Vossa Excelência concorda. Todo mundo tem medo do novo, mas o que eu vou dizer aqui é algo que Vossa Excelência concorda. A análise econômica do direito, num dos seus pilares, visa a eficiência da prestação da justiça. Quanto a isso, Vossa Excelência concorda. Do direito. É uma visão utilitarista do direito, e vem das antigas escolas utilitárias, que não só estão ligadas ao direito, mas à própria filosofia, à ética, à moral. A moral utilitária, é dar um sentido utilitário ao direito. No fundo, essa escola, ela transmite esta ideia, ou segundo alguns, esta ideologia, quando outros imaginam que o direito tem outra teleologia, ou pelo menos deveria ter, ou proteger outros valores. Mas essa é uma longa discussão, e me desculpe interrompê-lo. Eu faço com maior respeito, reconhecendo que Vossa Excelência é um grande professor e é um dos próceres do que diz respeito à divulgação desta importante escola de pensamento jurídico que provém dos Estados Unidos. Eu apenas gostaria de dizer, Vossa Excelência, só para desmistificar, claro que eventualmente até numa banca, se eu resolver escrever sobre isso, vou convidar Vossa Excelência, porque não há melhor exame do que ter um grande opositor pela frente. Mas eu gostaria de, por exemplo, dar um aspecto aqui dessa escola, que ela não é tão matemática assim, ela não é tão sujeita à economia assim. Por exemplo, a análise econômica do direito, só para fazer uma leve defesa, que não tem nada a ver com o processo aqui, só para fazer uma leve defesa. Na análise econômica do direito, há um segmento que se denomina de economia comportamental. E na economia comportamental, o que se propugna é que os meios alternativos de solução do litígio, eles devem mirar a sensação de justiça e de felicidade do ser humano. O ser humano só faz uma conciliação se ele se despede de juízo com a sensação de justiça e de felicidade. Esse é um segmento da análise econômica, que é a economia comportamental. Eu fui juiz de primeiro grau, então eu procurava ter a minha mente atenta a que os acordos não resultassem em concessões imoderadas, para que as pessoas saíssem realmente com sensação de justiça e de felicidade. Então, é uma escola que tem um lado humano interessante, mas que nós vamos discutir aqui fora no lanche, no debate. Quem sabe no final de tarde. Tá bem, tá ótimo. Então, eu tenho essa premissa de que é da definição jurídica do fato que se afere à competência. Então, se o Ministério Público tipifica um fato como delito eleitoral, evidentemente que, assim como nós nos curvamos aos pedidos de arquivamento do Ministério Público, nós vamos, evidentemente, que mandar a ação penal para o Justiça Eleitoral. Se o Ministério Público ofereceu a denúncia sobre crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que escapam completamente, historicamente, do elenco de crimes eleitorais, nós vamos determinar efetivamente a remessa desses autos para a Justiça Federal. No meu modo de ver, é extemporânea a remessa de peças de informação para uma justiça quando não se sabe ainda qual é a categorização jurídica que o Ministério Público dará àquele fato típico através da instauração da ação penal. Não se pode falar em competência sem a existência de um processo, à medida que a competência é um pressuposto processual de existência e de validade
da relação jurídica processual. Então, para não causar mais polêmicas, eu vou ler aqui uma ementa autoexplicativa na qual eu vou definir a minha posição diante dos debates que já foram travados. Então, digo eu, os temas gravitantes em torno da jurisdição, da competência do juiz natural são de crucial relevância para os sujeitos processuais, posto em jogo direitos fundamentais e as garantias do juiz natural e do devido processo legal. Cito a Carta Magna de 1215, a Petition of Rights 1627, o Bill of Rights 1688 e a Declaração de Virgínia e as Constituições dos Estados Independentes 1776 a 1784, que plasmam de muito a garantia desse juiz natural, ligando indissoluvelmente à interrogabilidade das regras de competência. Saliento que a garantia do juiz natural é de natureza dúplice, porquanto proíbe a instituição de tribunais extraordinários ex post facto e, simultaneamente, impede a subtração da causa ao juiz ou tribunal competente, significando que entre juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competência que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja, máxime quando essa competência é fixada constitucionalmente. A repartição de competências raciona matéria, como agora se referiu o ministro Marco Aurélio, em sede penal, reclamam o prévio enquadramento jurídico da conduta objeto da investigação. Então, sem a qualificação definitiva, não se pode aferir a competência. A tipicidade das condutas, bem como a existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo na sua fase embrionária, como só ser a fase de investigação, é tarefa exclusiva do Ministério Público, competindo ao Judiciário, no momento processual próprio, aferir a regularidade formal da relação jurídica processual, bem como a necessidade eventual de mutatio libelli. Consequentemente, a ausência de denúncia de relatório policial conclusivo impede que se formule juízo de certeza quanto ao enquadramento típico das condutas criminosas objeto da investigação. Antes da denúncia, cabe ao Judiciário definir a competência jurisdicional conforme a capitulação dada pelos fatos pelo Ministério Público, que é o destinatário das provas na fase do inquérito e o titular da opinião delicti, o que ocorre tão somente com a denúncia oferecida. A competência na etapa da investigação criminal, e aqui eu vou me valer da referência da ministra Rosa Weber ao inquérito 2903, não deve ser objeto de prefixação. A competência na etapa de investigação criminal não deve ser objeto de prefixação, porquanto ainda não instaurada a relação processual. Por isso que cabe ao Ministério Público, se for de seu alvitre, indicá-la, admitindo-se a intervenção judicial quando da denúncia para suscitar o conflito de competência. A fase inquisitorial não autoriza o Judiciário, a título de reenquadramento da conduta, remeter os autos à Justiça que entende competente. É com a denúncia sob o enfoque da regra vera sint exposita que o juiz afere a sua competência, bem como as demais condições da ação. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. A competência do juízo, posto primeiro pressuposto processual a ser analisado quando inaugurado o processo, é matéria que permitiu a Bilov, com seu estudo a respeito, repisado por Queoveda nas instituições,
erigiu uma verdadeira certidão de nascimento do direito processual. A competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Eleitoral são absolutas e impedem a prorrogação por conexão, fenômeno inerente à competência relativa. E aí eu volto àquele exemplo que sempre ocorre na Justiça Eleitoral em relação aos crimes. São crimes de boca de urna e agressão física, boca de urna e desacato, não são crimes de corrupção, de organização criminosa ou de lavagem de dinheiro. Consequentemente, presente suposta conexão de crimes federais, competência absoluta da Justiça Federal, com crimes eleitorais, competência absoluta da Justiça Eleitoral, impõe-se, no meu modo de ver, na forma do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, a cisão da competência entre a Justiça Federal e a Justiça Especializada em homenagem ao desenho institucional concebido pelo Constituinte na distribuição das competências jurisdicionais respectivas, conforme aqui a balizada doutrina, em grande parte já citada pelos eminentes colegas. E aqui eu digo que a legislação infraconstitucional ela deve ser interpretada conforme a Constituição, e não a Constituição deve ser interpretada conforme a legislação infraconstitucional. Aqui faço outras digressões a respeito e em razão do adiantado da ordem dessa presidência interina e do favor que o colegiado me fez de poder votar antecipadamente, eu voto no sentido de acompanhar integralmente o voto do ministro Edson Fachin, muito embora desconsiderado para um momento posterior, nós avaliarmos se realmente o judiciário, nessa fase embrionária de inquérito policial, pode debater questões relativas à competência. Então, eu voto acompanhando o eminente ministro Edson Fachin. Como vota, eu vou votar pelo intervalo. Então vamos dar um intervalo. Vossa Excelência vai colher os votos também ou não? Não, eu vou debater com Vossa Excelência essa análise. Não, antecipou o voto. Então eu peço vênia para declarar encerrada, suspensa a sessão, para continuarmos 30 minutos depois, às 4h44.